que tem sido tão edificante para a igreja. É a primeira vez que eu vou ministrar aqui um estudo nessa nova série Cartas da Prisão. E eu oro para que o Senhor me capacite, para que eu seja capaz de honrar todo o esforço feito até aqui, porque nós temos sido muito abençoados. Eu desejo que assim também seja no dia de hoje. Então, peço que você deixe sua Bíblia aberta aí, por enquanto, na carta de Paulo aos Filipenses. Tem uma musiquinha tocando, não tem? Eu estava achando que era no meu. Vida de pai e mãe não é mole, não. Carta de Paulo aos Filipenses. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura do texto. Antes, eu gostaria apenas de fazer aqui uma introdução que também vai servir de resumo, um pouco de resumo daquilo que a gente viu na semana passada, para a gente não ficar muito perdido. Mas, antes de entrar propriamente nesse ponto, eu gostaria de perguntar para os irmãos quem conhece o mito de Narciso. Todo mundo conhece? Narciso é um mito, né? Ele faz parte da história mitológica. E ele, bom, para resumir, sendo ele um descendente ali de divindades, ele nasceu dotado de uma beleza muito grande. E essa beleza fez com que ele se apaixonasse por si mesmo, né? Ele era tão belo que ele foi condenado a nunca poder ver o seu reflexo, uma vez que ele era tão belo. Já se sabia esse risco dele apaixonar-se por si mesmo. Mas um belo dia ele foi num bosque, numa floresta, e lá passava um rio, e nesse rio, quando ele foi se debruçar para beber água, ele foi capaz de ver o seu reflexo, e ali passou a ser o seu lugar preferido. Enfim, conta a história que ele ficou ali até a sua morte, de tão maravilhado que ele ficou com a sua beleza. E o Oscar Wilde, que é um escritor, ele tem diversos livros muito famosos, que são clássicos da literatura, inclusive O Retrato de Dorian Gray. Ele é um excelente escritor. Ele tem um livro menor que são diversos contos e poesias menores. E tem uma parte desse livro que eu acho muito interessante, que ele pega essa figura de Narciso e ele conta uma história, ele faz um pequeno conto em cima disso. E ele começa esse conto dizendo que quando Narciso morreu, quando ele partiu, aquele lago, que era um lago de águas doces, se transformou numa taça de águas salgadas. E aí chegaram para a floresta, as árvores e aquilo que existia em volta do lago, vendo aquela situação que o rio, que aquele lago havia se transformado em uma taça de águas salgadas. Eles questionam para o rio, né? Eles falam: olha, a gente lamenta que a partida de Narciso, né? Poxa, que triste que isso aconteceu. Afinal de contas, ele se debruçava para ver o seu reflexo aí nas suas margens. Imagino que esse seja o motivo da sua tristeza. Agora conte-nos qual é o tamanho da beleza de Narciso. E ele responde: bom, eu não sou capaz de dizer isso. E eles falam: bom, como você não é capaz de dizer isso? Narciso se debruçava sobre você para ver a sua beleza, para se contemplar. E não é por isso que você se transformou de água doce nessa água salgada, nessa água amarga. E o rio responde: não, a grande questão, o meu lamento, a minha transformação negativa, digamos assim, se dá pelo fato de que quando Narciso se debruçava sobre as minhas margens, era o único momento em que eu podia me ver através dos olhos de Narciso. Isso é, Narciso se aproveitava do lago e o lago se aproveitava de Narciso. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque muitas vezes na comunidade cristã e na caminhada da fé, os nossos relacionamentos, as nossas relações, elas são unilaterais. A gente se relaciona com o outro para o nosso próprio benefício e vice-versa. Às vezes a gente acha que é uma relação mútua, mas na verdade é uma relação pessoal, onde a gente só quer o nosso bem, mesmo que seja através do outro. E a gente vai aprender bastante hoje, meus irmãos, sobre a importância de que as nossas relações, principalmente entre nossos irmãos na fé,
sejam uma relação trilateral, nós, o outro e a pessoa de Cristo, de maneira que todas as nossas relações apontem para Cristo e de que a preocupação dos nossos relacionamentos seja a propagação do Evangelho, a mensagem de Cristo e as nossas vidas, para que as nossas vidas glorifiquem ao Senhor, a minha vida e a vida do outro. Nós vamos aprender bastante sobre isso hoje, sobre essa relação minha, do outro e a relação de Cristo, como as nossas relações devem apontar para Cristo. Então, na aula passada, nós estudamos os 2 primeiros versículos dessa carta, né, que foi a saudação como uma forma de introdução. A gente aprendeu sobre a autoria da carta e o motivo pelo qual Paulo menciona Timóteo aqui na introdução. Aprendemos também sobre o fato de que Paulo e Timóteo eles se colocam na condição de escravos ou de servos, como é traduzido aqui para a gente, de Cristo Jesus, imitando assim o próprio Senhor Jesus, como a gente vê mais explicitamente no capítulo 2, Paulo falando sobre isso. A gente viu também um pouco sobre a liderança da igreja e o quão significativo isso é para a formação da Igreja de Cristo, mostrando que mesmo uma comunidade que segue os mesmos princípios, o mesmo evangelho, que tem as mesmas bases, precisam de uma liderança, precisam de líderes que sejam responsáveis pelo zelo e pelo crescimento da igreja. E, por fim, também aprendemos sobre a saudação que a gente lê aí no verso 2, da carta de Paulo aos Filipenses, no primeiro capítulo, e que mesmo nessas poucas palavras de saudação, o apóstolo Paulo insere aqui a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, a qual nos concede a paz com Deus. E é claro que, para a gente aproveitar melhor aquilo que foi dito na semana passada, na aula passada, para aqueles que desejam relembrar ou ver quem não viu, tem no nosso canal no YouTube a aula completa. Inclusive, eu recomendo muito, irmãos, que para o nosso aproveitamento aqui, no decorrer dessas lições, que lá pelo meio da semana a gente reveja a lição que foi dada no domingo anterior, para que a gente chegue, né, com a memória fresca no domingo seguinte. Isso realmente muda a experiência aqui nos nossos estudos e eu acho que vai ser de bom proveito para os irmãos. Mas ainda sobre o que a gente viu na introdução da carta de Paulo aos Filipenses, na aula passada, nós precisamos destacar um ponto muito importante e determinante, que é o fato desse texto ser uma carta de amizade. Ou, como aprendemos na semana passada, uma carta de amizade exortativa, uma vez que Paulo escreve para amigos, e mesmo escrevendo para amigos, ele não deixa de dar conselhos, de exortar esses irmãos sobre como eles podem crescer na caminhada da fé, porque, como nós já falamos, a relação cristã ela é uma relação que busca o crescimento, que busca o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. E por que é importante a gente relembrar disso? É importante porque o texto que nós vamos estudar hoje é uma confirmação desse fato. É uma confirmação de que essa é uma carta de amizade, de alguém que tem um carinho pela igreja dos Filipenses. E não só isso, o texto que nós vamos estudar também é um indicativo, um condutor dos rumos que essa carta vai tomar, isso é, o carinho e a amizade de Paulo pelos membros da igreja de Filipos e, como resultado desse carinho, as exortações acerca de como eles deveriam crescer na caminhada da fé, como um sinal confirmador da obra de Cristo na vida deles. Portanto, a porção que nós vamos estudar vai evidenciar essa amizade de Paulo por essa igreja e toda a reciprocidade na relação entre ele e a igreja. Então, eu peço sua atenção na leitura do texto. Vamos ler do verso 3 até o verso 8. Diz assim o texto: Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Amém. Só até aí. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua Palavra, somos gratos por isso. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra nos ensina, nos orienta a como crescer como comunidade de fé.
e principalmente, Senhor, a como viver uma vida que glorifica o Teu santo nome, que propaga, Senhor, aquilo que de melhor recebemos, que é o Evangelho da salvação. Que o Senhor possa usar a minha vida para ministrar a Tua igreja, de maneira, Senhor, que a Tua igreja seja edificada e que Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dou graças ao meu Deus. É como Paulo inicia a sua ação de graças. Paulo inicia agradecendo a Deus, e se você observar as cartas de Paulo, vai notar que raramente o apóstolo Paulo agradece a Deus por coisas, né, por bens ou por coisas materiais. Na sua maioria, Paulo agradece a Deus pelas pessoas. O coração de Paulo é grato pelas pessoas que Deus coloca na sua vida, ainda que sejam aquelas pessoas daquelas igrejas mais problemáticas, né? Como a gente tem ali a igreja dos Coríntios, e ainda sendo uma igreja muito problemática, que, né, havia muitos problemas a ser resolvidos, ainda assim Paulo agradece a Deus pela vida das pessoas. E embora isso não seja explícito em nenhum de seus escritos, mas com base naquilo que nós podemos conhecer do apóstolo Paulo, no livro de Atos e em suas cartas, esse agradecimento pela vida das pessoas se dá pelo fato de que somente as pessoas podem se tornar participantes da manifestação do Evangelho de Cristo Jesus. Para Paulo não havia nada mais importante do que a propagação do Evangelho e, portanto, cada pessoa que Deus colocava no seu caminho e que se juntava a ele, né, seja como igreja, seja como parceiros em viagens e etc., ou pessoas que colaboram com o seu ministério, para ele, isso significava que essas pessoas estavam participando com ele do crescimento e da propagação do Evangelho, e, portanto, isso era motivo de muita gratidão para o seu coração. Para Paulo, o mais importante é o Evangelho. E, por isso, ter pessoas com quem contar para fazer esse Evangelho conhecido era o maior motivo de gratidão no coração do apóstolo Paulo. No caso dos irmãos em Filipos, especificamente, o motivo de gratidão era ainda maior, porque, além de participantes ativos no ministério de Paulo, e, por consequência, na propagação do Evangelho, aqueles irmãos eram como amigos, como nós já dissemos. Por isso, Paulo inicia dando graças por tudo o que lembra dos irmãos em Filipos. Ele diz, né, dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. E que lembranças ele tinha, meus irmãos, dos irmãos em Filipos? Que lembranças ele tinha que o fez dar graças? Quem aqui poderia mencionar um episódio que Paulo aqui está dando graças por se lembrar dos irmãos em Filipos? Exatamente. Solidariedade. Exatamente. Não muito tempo aqui a gente aprendeu que a caminhada da fé ela tem memória, a gente guarda as coisas que a gente vive, e isso é importante para a nossa caminhada de fé. Ontem eu coloquei lá no grupo da igreja que a gente poderia sugerir a leitura de Atos 16 a partir do verso 11, e quando a gente vê essa caminhada de Paulo, essa chegada dele na Macedônia, na igreja de Filipos, a gente tem experiências absurdas, né? Primeiro ele se encontra com mulheres que estavam orando ali na beira da praia, e elas orando, e Paulo vem e apresenta a mensagem do Evangelho para elas, elas se convertem, né? A gente tem o caso de Lídia, que era uma vendedora de púrpura, e ela, além de se converter e ter a sua família batizada, ela teve seu coração tão movido por isso que ela constrangeu Paulo e seus amigos de viagem a se hospedarem na casa dela, o que era um sinal de muita gentileza por parte daquela mulher e da sua família. E, além disso, depois desse episódio, uma menina que perturbava Paulo e seus companheiros de viagem, por estar possuída de um espírito de adivinhação, ela foi liberta desse espírito. E aí, como consequência disso, Paulo e Silas foram presos. E aí você pensa, mas Paulo está agradecendo por lembrar disso, de uma prisão. Mas o que acontece nessa prisão, meus irmãos? Acontece que, mesmo presos, Paulo e Silas entoam louvores ao Senhor. E enquanto eles estão cantando ali a Deus, acontece um terremoto durante a noite. E o texto fala que as portas das celas foram abertas. Mas algo curioso acontece, que Paulo e Silas não vão embora da prisão, eles permanecem lá. E essa permanência deles na prisão
impediu que o carcereiro se suicidasse diante daquilo que ele viu. E o resultado disso foi a conversão do carcereiro e de sua família. Veja que coisa maravilhosa. Quantas experiências poderosas que Paulo vivenciou naquela localidade. Lembre-se que nossa série se chama Cartas da Prisão. Paulo estava preso em Roma ao escrever essa carta. Portanto, para ele, se lembrar desse episódio que aconteceu em Filipos, de tudo aquilo que aconteceu lá, e mesmo ele estando preso, que o Senhor permaneceu com ele e com Silas, e que foi capaz de mover tantas situações para que eles pudessem propagar o Evangelho, aquele mesmo Deus estava ali com ele na prisão em Roma, e certamente isso trazia um conforto para o seu coração. Portanto, meus irmãos, Paulo está dizendo, eu dou graças por tudo que lembro de vocês, por tudo que passamos juntos, por nossas experiências. Mas não só isso, meus irmãos, não só por acontecimentos distantes, Paulo também agradece a Deus por tudo aquilo que se lembra dos filipenses, daquilo que eles ainda fazem no ministério de Paulo. Porque mesmo após a sua partida, depois que ele deixou a Macedônia, e essa partida está registrada lá no finalzinho do capítulo 16, a igreja de Filipos continuou generosamente atuante no ministério de Paulo, como o pastor Oswaldo bem mencionou aqui, a generosidade dessa igreja para o ministério de Paulo, e isso é muito manifesto aqui nessa carta, quando várias vezes Paulo vai agradecer pela vida de Epafrodito, que foi um homem enviado pela igreja de Filipos, e que arriscou sua própria vida para levar suprimentos para Paulo, lá onde ele estava. Se você avançar um pouquinho aí no capítulo 2, lá no verso 29, vai dizer assim, recebam-no, no caso aqui ele está falando de Epafrodito, que é quem enviou essa carta para a igreja, que é quem levou essa carta até a igreja. Ele vai dizer, recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a sua própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. E também no capítulo 4, verso 18, vai dizer assim, recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Portanto, tudo isso, tanto memórias do passado quanto memórias do presente, como sustento, como aquilo que os irmãos de Filipos estavam ali manifestando seu carinho pela vida de Paulo, pelo seu ministério, por tudo isso, no coração de Paulo era gerado um sentimento que aparece diversas vezes nessa carta, que é a alegria. É o que vai dizer aí o verso 4, certo? Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em minhas orações. E essa é uma outra característica que frequentemente é usada por Paulo em suas orações, em suas ações de graças, nas cartas que ele envia. É a regularidade com a qual ele agradece a Deus por seus destinatários. Isso é, sempre, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. Em outros momentos ele vai dizer, dou sempre graças, estou sempre orando, suplico sempre por todos vocês. Se você quiser anotar, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4, ele fala sobre isso. Colossenses 1, 3, 1 Tessalonicenses 1, verso 2, 2 Tessalonicenses 1, 3, 2 Timóteo 1, 3, e Filemão, capítulo 1, verso 4. Cada uma dessas referências é sobre a regularidade da qual Paulo dá ações de graças, sempre, o que nos indica que Paulo era um homem de constante oração, e constante oração pelo povo de Deus, por aquelas pessoas a quem ele tinha carinho, por aquelas pessoas com as quais ele se preocupava. Paulo era um homem de oração. Porém, a única igreja a qual Paulo diz fazer essas ações de graças com alegria é a igreja de Filipos. Veja você que curiosidade. Isso não significa que ele tenha uma animosidade ali, um sentimento negativo com as outras igrejas, embora muitas dão motivo para isso, mas isso aqui só indica o quão especial eram os irmãos filipenses na vida de Paulo, porque sempre que ele fazia ações de graças, nessa constância de ações de graças, ele sempre fazia isso com alegria no seu coração, porque a relação de Paulo e igreja de Filipos era uma relação entre Paulo, igreja de Filipos e Cristo. E aí Paulo segue com mais ações de graças. Verso 5, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora.
Como já dissemos, a paixão e a grande ambição do apóstolo Paulo é o Evangelho de Cristo, é a pregação do Evangelho. E a gente já viu, né, relembrando a história da igreja de Filipos, lá em Atos, a maneira como eles são muito atuantes nesse ministério de Paulo, a grande contribuição que essa igreja tinha na proclamação do Evangelho. Isso é, o que torna essa igreja tão especial para Paulo é justamente essa maneira como eles contribuem para o crescimento do Evangelho. É claro que toda contribuição que ele recebia, toda a ajuda financeira ou de alimentos ou de algum suprimento, roupas e etc., tudo isso certamente trazia alegria no coração de Paulo, mas o que mais gerava alegria é porque essas contribuições o ajudavam a se manter bem, a se manter vivo, para que ele continuasse escrevendo, para que ele continuasse orientando as igrejas, resumindo, para que ele continuasse propagando o Evangelho de Cristo. O fim último dessa contribuição e de toda essa alegria de Paulo era o fato de que, com isso, o nome de Cristo estava sendo glorificado. Isso é, através da proclamação do Evangelho, isso significa viver para a glória de Deus. Quando tudo que fazemos, em última instância, converge para que o nome do Senhor seja conhecido, isso é viver para a glória de Deus. Esse deve ser o objetivo, meus irmãos, da caminhada cristã, porque desde o momento em que fomos salvos por Cristo, somos chamados a ser participantes da proclamação do Evangelho até o dia de Cristo, isso é, até a sua vinda. Esse é o alvo que Paulo estabelece para os seus irmãos aqui nesse texto. Ele vai dizer em seguida: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o objetivo, meus irmãos, viver para a glória de Deus, do momento em que fomos chamados na caminhada de fé até o momento em que Cristo vier buscar a sua igreja. A certeza que Paulo inicia esse verso, né, quando ele diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra, é a mesma palavra utilizada em Romanos 8, 38 e 39, quando ele vai dizer: estou certo de que nem a morte, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É a mesma palavra, isso é uma certeza inabalável, é uma certeza que vem do íntimo, que vem do coração, é uma certeza que está ligada em Deus, é uma certeza que está pautada na palavra do Senhor, que se confirma com a obra de Deus na vida dos seus irmãos. Isso significa, meus irmãos, que aqui não é uma figura de linguagem, né? Estou certo que aquele que começou a boa obra vai terminar. Não é como quem diz da boca para fora. Ele realmente tinha certeza de que o Senhor iria sustentá-los em toda a sua caminhada de fé. Amém. Ele literalmente está certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. E que começo, né, é que Paulo está se referindo aqui, que aquele que começou a boa obra. Bom, é só a gente prestar bastante atenção no contexto. Aqui que Paulo está se referindo aqui, no verso anterior, ele agradece pela participação dos filipenses na proclamação do Evangelho, desde quando? Desde o primeiro dia. Esse primeiro dia se refere a que dia? Ao dia em que ele se encontrou com os filipenses, ao dia em que ele se encontrou com Lídia, que ele ministrou a palavra do Senhor, do seu Evangelho, e a partir dali eles começaram juntos uma caminhada. A partir deste primeiro dia, isso é a esse dia que Paulo se refere quando ele fala que aquele que começou a boa obra é o mesmo dia, aquele dia onde eles se encontraram com o Evangelho do Senhor, esse Evangelho que liberta, que nos leva a uma nova vida. É esse dia, aquele que começou a boa obra, naquele dia, há de sustentá-los até o dia de Cristo. E agora ele afirma que o Senhor vai guiá-los até o final, que o Senhor vai completar a sua obra. O que Paulo está querendo dizer, meus irmãos, é o seguinte: aquele que os salvou e os tornou participantes na proclamação do Evangelho há de sustentá-los para que vocês permaneçam assim até o dia de Cristo Jesus. É semelhante à exortação que ele vai fazer no verso 27 desse mesmo capítulo. Se você virar aí uma página, você pode acompanhar a leitura, onde ele vai dizer: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, para que, ou indo aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes
em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. A isso, meus irmãos, nós chamamos de perseverança dos santos. A confiança de que a graça que nos alcançou irá nos sustentar para que nos mantenhamos firmes, vivendo para a glória de Deus, participando ativamente da proclamação da palavra que nos alcançou até o dia de Cristo Jesus. E como a gente já viu aqui outras vezes, esse dia, com D maiúsculo, se refere à parousia, à segunda vinda de Cristo, quando ele vier buscar a sua igreja. Meus irmãos, um dos maiores erros que a igreja pode cometer é achar que viver a eternidade para a glória de Deus é algo que vai se iniciar na segunda vinda. A nossa vida eterna, meus irmãos, e, portanto, a nossa vida eterna para a glória de Deus se inicia no momento em que nos convertemos ao Evangelho de Cristo. Como bem afirma o Gordon Fee, os crentes em Cristo são um povo futuro, um futuro garantido que já começou no presente. A maior maneira, meus irmãos, de nós demonstrarmos que ansiamos pela manifestação do dia do Senhor, pela sua segunda vinda, é a maneira como vivemos no presente. Não podemos dizer, Senhor, aguardamos a tua segunda vinda, queremos que o Senhor venha para que vivamos para sempre para a tua glória, se a nossa vida presente não é vivida dessa forma. O que vai refletir, meus irmãos, se nós de fato fomos transformados pela obra do Senhor, se nós de fato estamos caminhando na fé, aguardando a segunda vinda de Cristo, é a maneira como vivemos hoje, e não a expectativa de como viveremos na eternidade. A eternidade, meus irmãos, é certa que nós vamos viver para a glória de Deus, mas como nós temos vivido hoje, nós precisamos nos questionar. E é justamente por viver de maneira digna do Evangelho é que Paulo está certo de que Cristo vai sustentar a igreja de Filipos até o dia do Senhor. A certeza de Paulo é porque esses irmãos demonstram para ele que eles estão na caminhada de fé, que eles estão permanecendo firmes, que eles estão vivendo a eternidade aqui, no presente, vivendo para a glória de Deus. Isso é, essa segurança, é isso que transmite essa segurança para a afirmação de Paulo. Eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Pastor? É interessante a gente pensar nessa preocupação que Paulo tem de transmitir para a igreja essa convicção que estava no coração dele e que estivesse no coração dos irmãos também. Porque, de fato, a nossa dificuldade em relação a Deus não é o começo da nossa caminhada e nem o final. Porque no começo a nossa paixão, aquele momento da descoberta faz com que a gente se entregue inteiramente às mãos de Deus e confie que Ele vai nos conduzir, porque até aquele momento nós não conhecíamos, não tínhamos como fazer nada pela nossa salvação, porque nem o conhecíamos. Então nós temos a convicção de que estamos nesse momento agora com Ele, porque Ele nos chamou por sua graça. Em relação ao final da nossa jornada, a gente também tem certeza que não podemos fazer nada para entrar no céu. Só quem pode nos dar acesso à glória celestial é o próprio Deus. O nosso problema é o tempo que dura entre esse primeiro momento e o outro, o segundo momento, que é o tempo da nossa jornada nesse mundo. É porque a nossa tendência é agir mais ou menos como se fosse uma árvore que ela estabelece fundamentos, são as raízes, e aí começa a brotar, né, e vai enraizando e crescendo ao mesmo tempo. Quando ela começa a dar os primeiros frutos, é como se essa árvore se desligasse da raiz e entendesse que ela pode viver sem a raiz. Agora deixa comigo. Então é assim que acontece na igreja, infelizmente. Nós todos passamos por essa situação. A gente vive num início ali muito apaixonado por Deus, a gente muito ligado, muito comprometido, mas à medida que o tempo passa, essa permanência em Cristo, ela começa a se tornar ameaçada, porque o fato da gente viver nesse mundo, né, traz desafios que nem sempre a gente consegue superar. Sim. Especialmente a nossa ligação com o mundo, com os valores do mundo, desse sistema. Então a gente quer viver uma vida com Cristo, que é uma vida, como você falou, já é uma vida eterna sendo vivida aqui, mas a partir dos valores do mundo.
Uhum. Você tem que permanecer dependendo da graça. Sim. Dependendo de Deus, porque ele começou e ele vai terminar. E se em algum momento isso não, essa dependência deixar de existir, acabou tudo. Sim. Então, é uma palavra que também deve nos despertar. Amém. É isso que o pastor está, acho que todo mundo ouviu, mas para quem está na transmissão, o pastor está enfatizando aqui a importância de se falar sobre esse assunto, porque mesmo a igreja dos Filipenses, sendo uma igreja que permanece fiel, ele chama atenção para que eles deveriam andar vigilantes, para que eles permanecessem fiéis, porque, como o pastor disse, o início da caminhada entre aspas, mais fácil, por conta do primeiro amor e tudo aquilo, e o final já nos é garantido pela vinda de Cristo. Então, o nosso maior desafio é nos manter firmes nesse meio tempo, entre a nossa conversão e a vinda de Cristo. É até o que a gente vai ver um pouquinho aqui agora, que é o que torna essa relação entre Paulo e Filipenses tão especial, porque o maior anseio dele para as igrejas às quais ele ajudou a fundar era justamente esse, de que as igrejas permanecessem no caminho. Se a gente voltar um pouquinho aí, a gente vai encontrar no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Gálatas, quem quiser abrir, lá no verso 6, olha o que ele vai dizer. Carta de Paulo aos Gálatas. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém alguns estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Isso é, o que estava acontecendo com os Gálatas é justamente o extremo oposto dos filipenses. Os filipenses estavam permanecendo firmes, e aí Paulo fala, olha, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Agora, o que está acontecendo com os Gálatas é o oposto. Ele diz, olha, eu estou surpreso de que o nosso começo foi tão promissor e vocês estão passando tão depressa do evangelho de Cristo para um outro evangelho que, na verdade, não é outro, mas vem de pessoas mal intencionadas que estão pervertendo o evangelho de Cristo. Portanto, fica esse alerta, essa orientação de Paulo da nossa permanência, de manter a nossa fé em Cristo, de que Ele vai completar a sua boa obra, de que por mais desafiador que seja nos manter fiéis ao Evangelho, Cristo está conosco e Ele há de nos sustentar. Palavras do próprio Senhor Jesus, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa fidelidade, meus irmãos, justamente por viver de maneira digna do Evangelho, e de ter essa permanência junto com Paulo, que aguentava firme ali as prisões, as perseguições e açoites, essa relação dele com a igreja de Filipenses é tão profunda que, por conta da sua ausência, de não poder estar fisicamente com eles, isso gera um outro sentimento. E que sentimento é esse? A saudade. É o que vai dizer aí o verso 7. O verso 7 e 8, né? Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Não podemos perder de vista, durante os estudos dessa carta, que esta é uma carta de amizade. Portanto, expressões como essa que Paulo vai usar aqui no verso 7 vão demonstrar esse companheirismo dos filipenses com o apóstolo Paulo, que independente da situação na qual ele esteja, como por exemplo, ele vai dizer, vocês estão comigo nas minhas correntes e tudo mais, e lá no verso 30 também ele vai dizer, desse mesmo capítulo, porque por causa da obra de Cristo, falando sobre a visita de Epafrodito, né? Nós já lemos esse texto aqui. Não, minto, esse aqui é capítulo 2, perdão. Verso 30 do capítulo 1. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estou ouvindo que continuam a ter. Isso é, eles estão juntos, na mesma situação. Paulo está enfatizando essa relação deles, que estão juntos, seja nos momentos felizes ou nos momentos ruins. São momentos em que Paulo vai enfatizar essa amizade, essa união que há entre ele e a igreja de Filipos. E por conta do que ele diz na sequência, afirmando que os filipenses estão com ele, mesmo em suas algemas, muito provavelmente isso se refere a essa visita que ele recebeu de Epafrodito, né, que eles estão presentes através da vida de Epafrodito, juntos com ele, mesmo
em suas algemas, isso é, independente das circunstâncias, eles são participantes da graça juntamente com Paulo, e essa graça que ele diz respeito à proclamação do Evangelho. Por isso Paulo afirma, eu trago vocês no coração, são companheiros que estão sempre com Paulo. E de acordo com a compreensão bíblica, o coração, na maioria das vezes, é a tradução para entranhas, né, que era onde se entendia ser o centro das emoções humanas. É como a gente sente aquele frio na barriga, né, aquela sensação quando a gente conhece alguém, né, com qual a gente se apaixona, ou quando a gente está com saudade e reencontra alguém. Geralmente a primeira coisa que a gente sente é na barriga. Um frio na barriga, aquele sentimento, né, que, enfim, as meninas chamam de borboletas na barriga. Mas, de fato, é que há esse sentimento, e aí por isso se entendia que o centro das emoções era a barriga, eram as entranhas. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, eu carrego vocês nas minhas entranhas. Só que é estranho a gente falar isso hoje, né? Aí traduziu para coração para ficar mais bonito. Mas isso, meus irmãos, vai dar tanto peso e mostra tanta a paixão que Paulo sentia por essa igreja, a ponto dele dizer, olha, eu trago vocês no meu íntimo, no mais íntimo do meu ser, no meu coração. É a expressão de um sentimento profundo, sentimento que Paulo tinha com a igreja de Filipos. E quem tem, meus irmãos, esse tipo de sentimento profundo por alguém, ou nesse caso por uma comunidade, por irmãos na fé, quem nutre esse sentimento, ao ser separado fisicamente por circunstâncias externas e adversas, é tomado pela saudade. Quem nutre esse sentimento de levar no coração, de levar no íntimo pessoas amadas que caminham juntas, que estão juntas mesmo em situações tão adversas, como os filipenses estavam presentes com Paulo na sua prisão, ao estarem separados fisicamente, isso gera saudade. E Paulo vai dizer, Deus é testemunha da saudade que tem de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. O pastor quer falar? Em relação a essa questão que você colocou aí das entranhas, né? Uhum. As versões antigas da Bíblia, onde ele fala profundo afeto, as versões antigas trazem entranháveis afetos. Entranhável afeto. Uhum. É a mesma expressão que ele vai usar no capítulo 2, versículo 1. Uhum. Fala, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto, ou seja, entranháveis afetos, Uhum. e sentimento de compaixão, seja isso que vocês venham nutrir no coração. É interessante a gente perceber que a relação da igreja, a relação que a gente deve ter na igreja como irmãos em Cristo, deve ser uma relação profunda de amor, de afeto. Não pode ser uma coisa superficial, porque a imitação de Cristo, o sentimento que Cristo teve por nós, quando ele morreu na cruz do Calvário, foi esse, um sentimento entranhado, de afeto entranhado. É uma coisa profunda que está presente na alma. Né? Por que a gente não chora com os que choram? A gente não chora com os que choram. Dificilmente quando a gente vai orar por alguém, a gente realmente sempre chega a sentir a dor do que aquela pessoa está passando. A gente até ora, mas a gente faz isso mais por uma questão de politicamente correto do que porque a gente realmente está sentindo a dor daquela pessoa. Uhum. Bom, eu não sei quanto a vocês, estou falando da minha experiência pessoal. Eu, pelo menos, quase nunca sinto realmente aquela tristeza, aquele abatimento, aquele sofrimento pela vida da pessoa. E a gente deveria sentir isso. Isso seria a vida cristã normal. Assim. Né? Mas a gente vê que, infelizmente, a sociedade caminha para uma desintegração total e uma separação total entre as pessoas. E esse é um das maiores mentiras das redes sociais. As redes sociais, teoricamente, foram criadas para aproximar as pessoas, e são as redes sociais que mais afastam as pessoas. Sim. Umas das outras. Então a gente precisa recuperar essa consciência. Amém. Nossa relação na igreja, ela tem que passar por essa coisa entranhada, esse afeto profundo. Não pode ser uma coisa superficial. Amém. Amém. E isso tem bastante a ver com o que a gente vai falar a partir de agora, que é
Justamente isso, porque Paulo vai dizer que Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês. E quem é que pode sentir saudade? Quem nutre um afeto profundo, quem tem sentimentos verdadeiros, né? É horrível a gente ficar longe de quem a gente ama, mas só é ruim a gente ficar longe de quem a gente ama, de quem a gente nutre um afeto profundo. Então, assim, às vezes alguns irmãos da nossa comunhão deixam de vir à igreja e a gente não se importa. Tipo assim, a gente não procura, a gente não manda uma mensagem, a gente não fala, cadê você, meu irmão? Tá tudo bem? Onde é que você tá? O que está acontecendo? Por que isso não acontece? Porque a gente não sente saudade. E por que a gente não sente saudade? Porque a gente não nutre profundo afeto, a gente não carrega, como Paulo carregava os filipenses, nossos irmãos no coração. Imagine você ficar, eu não sei quantos aqui tem filhos, mas imagina o seu filho do nada sumir da sua casa, sumiu. Qual seria a sua sensação? Para mim é um pouco estranho pensar nisso, porque eu tenho um de 2 e uma de 4 meses. Eu acho difícil eles sumirem, mas caso aconteça, para mim seria perturbador. Meus filhos sumirem e do nada, assim, né? Tipo, sem me dar algum tipo de satisfação ou qualquer outra coisa. Mas por que para mim seria perturbador? Porque eu tenho por eles um afeto profundo, eu carrego meus filhos no meu coração. A minha vida, boa parte dela é vivida para eles. Agora, esse mesmo sentimento, meus irmãos, a gente deveria ter uns pelos outros, porque nós somos irmãos em Cristo. Nós somos filhos, nós recebemos a adoção do mesmo Pai, que é o nosso Senhor. Fomos comprados pelo mesmo sangue, e esse mesmo sentimento deveria ser nutrido no coração de cada um de nós, para que, assim como o apóstolo Paulo, a gente, na ausência dos nossos irmãos, possamos dizer: Deus é testemunha da saudade que eu sinto de vocês. E pense nas circunstâncias, né, de Paulo, que está aqui distante de seus amados irmãos em Filipos por ocasião da sua prisão em Roma. E para Paulo, entenda isso, não era a prisão em si, porque o problema maior não era a prisão em si, porque, afinal de contas, ele continuava a propagar o evangelho mesmo preso, e isso para ele era motivo suficiente para estar alegre. Ele fala muito sobre alegria nessa carta, mesmo estando preso. A saudade que Paulo sente também não é uma saudade por si mesma, a necessidade básica de estar junto, não é só isso que Paulo, a dificuldade, a saudade que ele sente não se diz só a respeito desse contato físico. Afinal de contas, Epafrodito tinha ido lá e talvez para ele isso fosse suficiente para suprir essa saudade. Para ele, meus irmãos, o maior problema decorrente da ausência era o fato de que as correntes, o fato de ele estar acorrentado, impedia ele de ajudar os seus irmãos, de se doar para os seus irmãos como ele gostaria de se doar, de estar presente na igreja para que os irmãos pudessem ter dele o auxílio para lidar com as situações, com as adversidades que eles estavam passando. A saudade de Paulo é a saudade de um pastor que sabe que suas ovelhas estão precisando de ajuda, mas se vê impossibilitado de ajudar. E por isso ele é tão grato pela presença de Epafrodito, porque é Epafrodito quem chega para ele e fala: olha, está acontecendo isso e isso e isso lá em Filipos. Vamos arrumar um jeito de fugir aqui para você ir lá ajudar a gente. Brincadeira, é óbvio que isso não aconteceu. Ou talvez aconteceu, eu não sei. Mas fato é que Paulo agradece pela presença de Epafrodito, que não só levou notícias dos filipenses para ele, como também levou a carta de Paulo para os filipenses. Então foi um intermediário ali na relação deles. Uma maneira em que Paulo encontrou de orientar os seus amados irmãos. E é um sentimento tão forte que ele diz: Deus é minha testemunha. É como um juramento, né? O brasileiro tem essa mania de falar: eu juro por Deus, né? Paulo está aqui dizendo: Deus é minha testemunha da saudade. É a expressão forte de um afeto profundo de Paulo para os seus irmãos filipenses. E, como já falamos aqui, meus irmãos, só pode sentir saudade, um sentimento tão profundo, quem de fato carrega os irmãos no coração. A saudade, esse sentimento que Paulo nutre no seu coração, não é um afeto unilateral. Isso não é um sentimento que domina Paulo e se resume a isso como um sentimento egoísta. Mas também não é um afeto, um sentimento bilateral entre Paulo e Filipenses. Não.
Esse juramento, meus irmãos, diz respeito a um sentimento, a um afeto trilateral, Paulo, Cristo e os filipenses. Não é isso que ele diz? Ele diz, Deus é testemunha da saudade que tenho, apóstolo Paulo, de todos vocês, filipenses, no profundo afeto de quem? De Paulo? Não, de Cristo Jesus. Portanto, é uma relação de Paulo, igreja e Cristo. E por que, meus irmãos, que muitas vezes as nossas relações entre irmãos é tão complexa? Porque não tem a pessoa de Cristo. Porque nós queremos uma relação bilateral, eu com você e você comigo. Mas a relação dos cristãos é eu com Cristo e com você, você com Cristo e comigo. E vamos notar que por toda a carta aos Filipenses, a relação de Paulo com eles está pautada nisso. O interesse de Paulo não é saber como estão as suas ovelhas, como um pastor que quer se vangloriar do seu rebanho, né? Como fez Davi lá no Velho Testamento, ao levantar um censo, né? Numa tentativa de alta exaltação. O texto diz que o próprio Satanás colocou isso no coração de Davi. Paulo também não quer apenas demonstrar os seus sentimentos por ter recebido a contribuição dos filipenses, um sentimento vazio, como uma gratidão solta ao vento, embora ele agradeça. Essa não é a sua principal intenção. O principal objetivo dele, Paulo tem o total interesse no relacionamento de seus amigos filipenses com Cristo Jesus. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se Epafrodito chegasse lá de mãos vazias, mas chegasse noticiando para ele o que estava acontecendo com os filipenses, de maneira que Paulo pudesse os ajudar, isso seria suficiente, porque a preocupação de Paulo é com a relação dos filipenses com Cristo Jesus. A preocupação de Paulo não só aqui, mas em todas as suas cartas, meus irmãos, é o Evangelho de Cristo. E como as pessoas que estão relacionadas a ele podem participar e contribuir para o crescimento e a proclamação desse Evangelho. Principalmente nessa carta, na carta de Paulo aos Filipenses, onde a palavra Evangelho aparece mais vezes do que em todas as outras cartas. Portanto, meus irmãos, a relação de Paulo com os filipenses é sustentada e firmada na pessoa de Cristo Jesus. À luz de... Uma coisa que é uma característica que a gente até concluiu semana passada e que liga Paulo aos filipenses de uma maneira muito forte é a disposição de dar e receber. Sim. Dar e receber. A gente percebe isso o tempo todo nas palavras de Paulo. Ele é uma igreja Filipenses é uma igreja que dá e doa. Né? E à medida que ela doa, ela também recebe. E ele também, ele doa e recebe. Então existe uma relação aqui de dar e receber. Sim. E isso é o que fortalece o relacionamento de Paulo com essa igreja. Essa via de mão dupla. Sim. A gente às vezes fala do amor sacrificial e dá sem esperar. E de fato o amor sacrificial é assim, ele dá sem esperar. Mas não há ninguém que só dê e não receba que consiga se sentir realmente completo, consiga se sentir pleno, satisfeito. Nós precisamos receber também. Sim. Então, é preciso ter essa via de mão dupla, de dar e receber. Sim, até porque dar nos coloca numa posição superior, né? E receber nos coloca na condição de necessidade, significa que a gente precisa receber. Então, de fato, e é o que ele vai pontuar mais para frente no capítulo 2, né? Quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, e aí o sentimento não é se esvaziar porque nós não somos Deus, né? A gente não tem condição de se esvaziar porque a gente não tem do que se esvaziar, mas o sentimento é assumir a forma de servo, isso é servir, dar e contribuir e estar disposto a receber, né? Mas então, irmãos, à luz daquilo que nós estamos vendo até aqui, eu gostaria de ler novamente com os irmãos a nossa porção de hoje. E agora eu gostaria que você, junto comigo, ficasse atento aí nesse fato, no fato de que essa carta de amizade, essa carta carregada de afeto e de amor, só é possível por causa do interesse em comum que a igreja tem junto com Paulo, que é a proclamação do Evangelho e a glória de Cristo Jesus. Preste atenção na leitura, a partir do verso 3. Dou graças ao meu Deus, Paulo dando graças. Dando graças a quem? A Deus, por tudo que lembro de
vocês, portanto, Paulo, Deus e a igreja. Fazendo, quem faz? Paulo, sempre com alegria, súplicas por todos vocês. Vocês quem? Os irmãos filipenses, em todas as minhas orações, a quem ele ora? A Deus. Portanto, Paulo, a igreja e o Senhor. Dou graças pela maneira como vocês têm participado. Isso é, quem dá graças? Paulo. Quem participa? A igreja. Na proclamação do quê? Do Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, Paulo, a igreja e o Evangelho. Verso 6. Estou certo. Quem está certo? Paulo. Certo de que aquele, o Senhor, que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, Paulo, a igreja e o Senhor. Verso 7, aliás, é justo que eu assim pense que todos vocês, porque eu estrago no coração, seja nas minhas algemas ou na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Portanto, Paulo, a igreja e o Senhor. E para encerrar o verso 8, pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vocês. Portanto, Paulo, a igreja e o Senhor. Todos os versículos falam sobre Paulo, a igreja e Cristo, ou o Evangelho, ou Deus, ou o Senhor. Isso, meus irmãos, dá ênfase nessa relação de amizade tão profunda que é possível e que acontece por quê? Porque ambos têm o mesmo objetivo, a glorificação do nome do Senhor. Porque ambos caminham no mesmo caminho, a glória de Deus, porque ambos caminham no mesmo sentido. Isso é uma relação onde existem três pessoas, o eu, o você e o Senhor. Mediador da amizade. Cristo é o mediador da verdadeira amizade. Com certeza. Como o pastor falou aqui, Cristo é o mediador da verdadeira amizade. Meus irmãos, como nós podemos nutrir um grande afeto por nossos irmãos na fé, se Cristo fizer parte desse afeto? Porque é pelo sentimento que Cristo tem, é pelo exemplo de Cristo que somos capazes de amar alguém e nutrir um profundo sentimento. Irmãos, uma igreja saudável, e aqui a gente já vai entrar na nossa conclusão e algumas aplicações. Uma igreja saudável, meus irmãos, precisa de relacionamentos trilaterais, o eu, o outro e Cristo. Muitas vezes uma igreja adoece e morre porque os relacionamentos são unilaterais. Cada um quer agradar a si mesmo, mesmo que isso use outras pessoas, mesmo que seja um relacionamento bilateral, onde existam duas pessoas, muitas vezes, ainda assim é possível que ambos estejam buscando seus próprios interesses um no outro. Porque, meus irmãos, mesmo nossos sentimentos mais puros são contaminados pelo pecado. E é interessante porque essa era uma das situações que afligia os filipenses. A gente vai ver isso quando chegar lá no capítulo 4, mas só para ilustrar, lá no capítulo 4, Paulo menciona duas irmãs na fé, Evódia e Sintique, que juntas serviram no início da igreja, mas que lá na frente, durante a caminhada, por um motivo de pensamentos diferentes, divergência de pensamentos, há um problema entre elas, e elas estão ali em algum tipo de divisão, e Paulo diz para elas, se voltem para o Senhor. Isso é, estabeleçam a relação de vocês em Cristo, no Senhor. Isso não se trata, meus irmãos, de eu e você apenas, somos eu, você e Cristo, com o objetivo maior da proclamação do Evangelho, de fazer conhecido o nome do Senhor, de glorificar a Deus. Para que se restaurasse essa comunhão e esse relacionamento entre Evódia e Sintique, Paulo diz, olha, tenham entre vocês o mesmo sentimento. Busquem o Senhor, sejam dispostos à reconciliação no Senhor. Isso é, se vocês se reconciliarem umas com as outras só por vocês mesmos, não vai dar certo. Mas vocês precisam fazer isso no Senhor, uma relação trilateral, eu, você e Cristo. Sendo assim, meus irmãos, quando nossas relações estão pautadas em Cristo e no desejo de glorificar a Cristo, até as pessoas que julgamos ser mais difíceis, são motivos de ações de graças para nós, porque de alguma forma, mesmo que esteja fora da nossa compreensão, fora do nosso conhecimento, essas pessoas que nós julgamos ser mais difíceis também glorificam a Deus. E por mais difíceis que seja aquele irmão, aquela irmã
aos nossos olhos, ele ou ela também foram alcançados por Deus, e aquele que começou a boa obra na vida deles há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso, meus irmãos, que vai nutrir nosso relacionamento uns com os outros, a esperança de que um dia todos nós seremos aperfeiçoados por Cristo, que durante a caminhada o Senhor vai nos restaurar, que o Senhor vai nos moldar até o dia de Cristo Jesus, onde estaremos para sempre com Ele em sua presença. Não existe maior ou menor, melhor ou pior na nossa relação entre irmãos. Todos somos participantes da mesma graça, como Paulo diz aqui aos Filipenses. O nosso papel, meus irmãos, é como Paulo, orar sempre, incessantemente, por nossos irmãos na fé, pela nossa comunidade de fé, a fim de que juntos, independente das circunstâncias em que estivermos, sejamos capazes de participar juntos na proclamação do Evangelho. E aí entra um pouco daquilo que o pastor já falou. Por que isso não acontece? Porque nós não nos relacionamos. Nós não conhecemos de fato qual é a dor do outro. Quantas vezes, meus irmãos, alguns da nossa comunhão estão, como Paulo, algemados, seja por uma doença, seja por uma outra circunstância, seja por algum problema familiar, algemados em suas casas, sem poder vir para a igreja, passando por algum tipo de dificuldade, e nós não somos capazes de sofrer as dores, de estar juntos, porque nós não temos o espírito de Epafrodito, que se dispôs a morrer, a enfrentar perigos até a morte, para abençoar um irmão ou uma irmã, no caso, era o apóstolo Paulo. Nós precisamos, meus irmãos, ter o mesmo sentimento de Cristo, de servir, de fazer conhecido o nome do Senhor. Precisamos entender que a nossa relação na igreja, uns com os outros, é uma relação trilateral entre nós, o outro e Cristo. Seja como o apóstolo Paulo e toda a sua dedicação a ponto de se entregar de corpo e alma ao ministério, ou seja como os filipenses, resistindo a perseguições, buscando aperfeiçoamento no Evangelho, e contribuindo com recursos para o crescimento do reino de Deus. Seja como for, meus irmãos, nosso papel como igreja é criar vínculos que glorifiquem ao Senhor. É criar vínculos para a glória de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós nos reunimos entre irmãos na fé e a última coisa da qual falamos é do Evangelho? Quantas vezes nos reunimos entre irmãos e a última coisa da qual falamos são as lutas que travamos para proclamar o Evangelho? Quantas vezes nos reunimos, meus irmãos, e a última coisa que falamos é sobre as perseguições que sofremos por causa do Evangelho. E por que não falamos sobre isso? Porque não vivemos isso. Porque a nossa vida é vivida por outros meios. E, meus irmãos, enquanto nós não vivermos para a glória de Deus, nossas relações serão deficientes. Porque nós sempre vamos esperar do outro a ser agradados ou receber algum tipo de benefício quando nós temos esse benefício em Cristo Jesus. É Cristo quem nos sustenta, é nele quem está o nosso prazer, é Ele o motivo da nossa alegria. Meus irmãos, se Paulo não tivesse essa compreensão de que nossas relações, de que nossos vínculos estão em Cristo Jesus, como você acha que ele iria suportar a prisão? Uma companhia de um amigo fisicamente não é suficiente para suportar uma prisão, irmãos. É necessário algo maior, a ponto dele dizer: alegrem-se no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Um homem preso falando isso, por que ele diz isso para os seus amigos? Porque essa amizade está pautada no Evangelho de Cristo Jesus. Porque a alegria desses irmãos e de Paulo é o Senhor. Então, meus irmãos, o que nós precisamos como igreja é começar a viver aquilo que nos é garantido no futuro, agora no presente. Uma vida eterna em unidade para a glória de Deus, criando vínculos que glorifiquem o nome do Senhor. Amém? Amém. Amém. Vamos então orar, irmãos. Eu queria muito continuar o texto do 9 até o 11, mas enquanto eu preparava, eu falei, não vai dar certo, porque vai ficar muita coisa, e esse trecho do 9 ao 11 é um trecho muito rico, enfim, certamente que Deus já de nos abençoar também na próxima aula, mas vamos orar a respeito daquilo que vimos até aqui. Senhor Deus e Pai, te damos graças mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo testemunho da Igreja dos Filipenses.
e também do apóstolo Paulo, que nos mostram, Senhor, uma amizade tão bonita, tão rica, Senhor, e que só é possível, e que é nutrida de sentimentos tão profundos que só são possíveis, porque é o Senhor quem é o mediador dessa amizade, porque é uma amizade que aponta para o Senhor. É uma amizade de comum interesse, onde o interesse de ambos é proclamar o Evangelho e fazer conhecido o Teu nome. Pai, o meu desejo é que esse mesmo Espírito possa estar sobre essa igreja. Que nossos vínculos, Senhor, entre irmãos, sejam vínculos para a Tua glória. Que não haja, Senhor, em nós aqui nenhum espírito de buscar no outro nossa satisfação. Que nossas relações, Senhor, não sejam unilaterais ou bilaterais, mas que sejam trilaterais, Senhor, nós, o outro e Cristo. Que o Senhor venha a ser o mediador, Pai, das nossas amizades, da nossa comunhão entre irmãos, de maneira, Pai, que ambos, tanto nós como o outro, possamos viver para a Tua glória. E que nosso interesse maior, Senhor, seja glorificar o Teu santo nome, porque é para isso que existimos. Nos dá, Senhor, a segurança de que aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, de que é o Senhor quem nos sustenta, de que é o Senhor quem nos mantém na caminhada da fé, de que é o Senhor que nos ajuda a perseverar até o fim. Dá-nos, Senhor, a graça de viver hoje aquilo que nos é garantido na vida eterna, uma vida para a Tua glória, para a Tua honra, fazendo conhecido, Pai, o Teu nome. Principalmente, Senhor, entre nossas relações como irmãos em Cristo Jesus. Dá-nos a capacidade de nutrir, Pai, por nossos irmãos sentimentos profundos, para que possamos chorar com os que choram e se alegrar com os que cantam. Nos dê, Senhor, a graça de nutrir por nossos irmãos sentimentos profundos, para que possamos sentir a dor do outro e para que possamos sentir a alegria do outro. E assim, Senhor, também cultivar aqui relações que no fim das contas, Pai, apontam para a Tua glória e para a Tua honra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome